Tudo bem? Tudo bem com todos? Na paz? Paz e luz para todos? Hoje, mais um dia abençoado por Deus. Quero deixar aqui uma palavra que está em 1 de Reis 18, do versículo 41 ao 46. Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou para a terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Uma palavra de estímulo, uma palavra de sabedoria e uma palavra de esperança. E quando eu leio esse texto, eu lembro quando eu congreguei muitos anos na Igreja Batista de Catimbau Pequeno, e creio que muitos vão se lembrar, isso há muitos anos atrás. Sempre quando o tempo parava de chover, que a seca chegava, eu lembro que os moderadores da igreja, aqueles que trabalhavam, eles convocavam a igreja a se colocar em oração para que Deus enviasse a chuva. E isso era, como se fala assim na popular, era batata. Acontecia realmente, poderia aguardar alguns dias e começava a aparecer as nuvens e começava o vento trazer a nuvem de chuva. Então aqui eles estavam passando um período de seca, escassez, e todos nós temos dentro de nós o discernimento natural quando a escassez está chegando. Porque os indícios são muito precisos. E eles ali estavam vendo que se essa seca perdurasse por mais um tempo, todos iam padecer, tanto as pessoas como os animais. E com seca, nenhuma plantação vinga. Ela pode até não morrer o pé, as plantas, mas o fruto mingua. O fruto, ele não tem vitalidade sem a água, não consegue chegar à estrutura dos grãos, das raízes, do fruto, porque falta água. Por isso o Senhor Jesus, ele ofereceu sempre a água da vida, que sem essa água, o ser vivente não consegue permanecer por muito tempo. Então o próprio Jesus convidou aquela mulher, falou para ela assim: olha, na beira do poço, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água, ela é vida, ela é conhecimento. A água, ela tem uma representatividade enorme na nossa vida. Sem água é impossível
é impossível a humanidade suportar. Até nas guerras do passado, eles envenenavam as águas. Para quê? Para vencer seus desafetos. Então a água é muita covardia, né? Se você quer guerrear, se quer ter uma disputa com alguém, que seja leal, mas não prejudicar outras pessoas, né, com essas atrocidades. Então é desleal com a humanidade fazer esse tipo de coisa. E aqui eles estavam com essa grande preocupação, porque existia já, às vistas deles, já existia um indício que todos iam sofrer, tanto pessoas como animais, porque sem alimento ninguém sobrevive. Sem alimento ninguém é feliz. Sem alimento não há riqueza, porque a maioria dos negócios são baseados na alimentação. Você pode esperar a veste para depois, você pode esperar um calçado para depois, mas o alimento não dá para esperar. Por isso tem um dizer que quem tem fome tem pressa. Então ali o profeta, ele tinha, como representante de Deus, ele tinha pressa em saber quando a chuva ia chegar. Todos olhavam para ele, diziam assim, diz alguma coisa. Você sempre fala com Deus, você faz as coisas acontecer. Ele, anterior, ele já tinha problemas com o povo que o perseguia. E ele precisava de uma resposta. E ele estava em oração, ele tinha subido o monte e ele estava lá inclinado, né, com o seu rosto entre os seus joelhos, então ele estava bem curvado, né, ali em humilhação perante o Senhor, Deus, e perante o Criador de todas as coisas, porque Senhor não é nome. Eu tenho meu nome. Então, Senhor não é nome, mas aqui está escrito que ele, perante o Senhor, mas ele buscava constantemente, e ele tinha um criado, ele tinha alguém ali junto dele, que ele falava assim, vai lá dar uma olhada para ver se já tem algum sinal, vai lá, volta lá, e depois ele disse, vai 7 vezes se for necessário. Então, muitas das vezes, nós não possamos desistir na primeira, nós temos que insistir, nós temos um projeto, temos algo, nós temos que insistir, mesmo que seja, parece não ter solução. Nós precisamos ainda acreditar, buscar o Senhor, confiar em Deus, para que possa. E ali ele disse que quando esse jovem voltou e disse que já tinha uma amostra, que ele via subindo do mar uma nuvem como se fosse a mão de um homem. É como se ali o anjo chegasse, tocasse nas águas do mar, ela subisse e o vento espalhasse para toda aquela região que eles estavam precisando de chuva. E ele disse, então, você corre lá, avisa então para Acabe, fala com ele para que ele possa preparar o carro dele e ele sair da localidade, porque se chover, ele vai ficar atolado. Então, muita chuva atola os carros, atola as pessoas. Então, muita bênção também pode te afogar, porque você não está esperando aquilo tudo, você não vai saber nem como fazer para administrar todas as bênçãos que Deus tem para te entregar. Porque vem a resposta através da oração, através da confiança. Então, nós precisamos de administrar. Então, ali, aquele moço foi correndo lá, avisou para Acabe, e Acabe prontamente também aceitou, porque muitas das vezes nós falamos às vezes com as pessoas, ou as pessoas até falam conosco, porque isso é verdade. E nós às vezes ficamos ainda no campo da dúvida. E Acabe não duvidou. Acabe entendeu o recado.
E ele, o que ele fez? Se preparou, tirou o carro daquele lugar, e prontamente também o profeta Elias ergueu também ali daquele local que ele estava em oração, e ele se preparou e ele foi correndo também perante Acabe, e diz que é na entrada de Jezreel. Então lá foi o ponto de encontro para que ele celebrasse aquele momento que Deus estava preparando grandemente para aquele povo, que a chuva ia chegar, que a bonança ia chegar, e eles iam passar aquele momento de crise, aquele momento de escassez, aquele momento de muita preocupação, e ali foi um sucesso. Então sempre o sucesso vem através dos profetas, o sucesso ele vem através da confiança, porque diz a palavra que se dois concordares acerca de alguma coisa, aqui o Senhor, ele aceita, o Deus Criador aceita nos céus. Ele, no mundo espiritual, há essa concordância. Se dois ou mais concordar acerca de alguma coisa, lá fica registrado, é como se tivesse o carimbo autorizado. Então é necessário nós procurarmos estarmos assim nessa condição de estarmos sempre buscando um acordo, buscando um acordo para que esse carimbo seja efetivado no mundo espiritual e venha para a terra para se consolidar. Então eu fico por aqui, deixo essa meditação para todos vocês, fique todo na paz do Senhor.